Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa primeira atividade do terceiro trimestre. Assim como foi feito no primeiro e segundo trimestre, eu vou estar postando semanalmente a correção das atividades para que vocês possam ter uma devolutiva e aprendam de maneira mais fácil todos os conceitos apresentados. Ok? Vamos à nossa correção então. O que nós tínhamos no problema de número 1? Pergunta era: a distância entre os pontos. Então aqui a gente já tem aqui os pontos. Deixa eu trocar a caneta aqui. Então a distância entre os pontos A, que tem coordenadas 1 e 1, e o ponto B, que tem coordenadas x e 3, é raiz de 5. Então, este daqui, que eu estou circulando, quem é ele? Ele é a distância do ponto A ao ponto B. E aí a pergunta é: quais são os valores de x? Então, para x, eu vou ter mais de um valor. E aí eu tenho que determinar que os valores são esses. E aí vocês viram lá na aula onde eu apresentei os conceitos, que a distância do ponto A ao ponto B é igual a quem? A raiz quadrada, aí você tem x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais, aí você tem y2 menos y1 elevado ao quadrado, onde tudo isso que eu estou colocando aqui é aplicado o teorema de Pitágoras para chegar nessa verdade. E aí nós vamos substituir os valores que nós temos. Essa distância de A a B já foi dada, é raiz quadrada de 5, então eu vou substituir ele aqui pela distância. E aí o restante a gente vai substituindo o que nós temos. Aqui, entre 1 e x, a ordem aqui não vai importar porque eu nem sei quem é o valor de x. Então, esse ou esse pode ser o x1 e o x2. E aí a gente vai substituir. Então, eu tenho x2 menos x1, vou colocar x menos 1. Ou poderia ser 1 menos x, que vai dar a mesma resposta no final. E aí mais, né? Vou apagar esse pontinho aqui. Aí mais. Aí agora y2. Aqui a ordem também não importa, né, na hora de resolver, porque vai ser elevado a 2, então vai ser positivo do mesmo jeito. Então, vocês não precisam se importar com essa ordem. Então, 3 menos 1 elevado ao quadrado. Aí eu vou repetindo e resolvendo o que der para fazer. E aí a raiz de 5 é igual a quem? Esse daqui, x menos 1 ao quadrado, é x menos 1 vezes x menos 1, aí aplica a propriedade distributiva. Mas eu vou aplicar produtos notáveis, que é bem mais rápido. Então eu tenho que o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então você tem menos 2x. E o segundo termo ao quadrado, mais 1, porque menos vezes menos dá mais. 3 menos 1 dá 2, e 2 ao quadrado vai dar 4. E aí eu vou continuando, né? Eu vou até somar aqui os termos semelhantes. Então, a gente vai fazendo o que dá para fazer. 1 mais 4 dá 5. Então, eu vou repetir aqui, x ao quadrado menos 2x mais 5, que é a soma daqueles dois. Bom, vocês veem que isso é uma igualdade. Então, eu tenho uma raiz desse lado, uma raiz desse lado. Então, posso afirmar com certeza que 5 é tudo isso daqui. Mas as duas ainda não têm uma aparência parecida. Tem algumas coisas em comum, mas ainda não. Então, eu vou modificar esse lado aqui de tal modo que não altere o meu 5 aqui. Então, vou colocar aqui 0 mais 5. A gente fez isso lá na aula, né? E aí isso é igual a, vou repetir todo o restante, não vou modificar não. E aí você tem x ao quadrado menos 2x mais 5.
E aí olhando aqui, ó, como aqui é uma igualdade, aqui eu tenho raiz, desse lado também eu tenho raiz. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. Então eu posso afirmar com certeza que esses dois aqui é quem? É 0, porque 0 mais 5 é 5. Então eu posso dizer que x² menos 2x é igual a quem? É igual a 0. Aqui nós temos uma equação de segundo grau. Eu posso resolver, né, pela fórmula de Bhaskara, mas também eu posso fatorar isso daqui, que é o que eu vou fazer. Então eu vou colocar o x em evidência vezes x, porque x vezes x eu volto a x², e aí x vezes menos 2, que eu vou retornar a menos 2x. Ó. X vezes x, x². X vezes menos 2, menos 2x. Por que eu faço isso? Como eu tenho a multiplicação de dois números, para que essa multiplicação dê 0, porque isso é igual a 0, alguém tem que ser 0. Ou x menos 2, ou até os dois, que é o que me interessa mais. Então posso dizer com certeza que x é 0. Por que x é 0? Porque não me interessa quem é x menos 2. Qualquer número que dê aqui, vezes 0, dá 0, então isso é verdadeiro. E aí eu faço o mesmo procedimento para outra. Não me interessa quem seja x. Se x menos 2 é 0, o que vai acontecer? 0 vezes qualquer número que esteja aqui dá 0. Então isso é verdadeiro. Então eu posso dizer que x menos 2 também é 0. Passando 2 para o lado direito, então nós temos x é igual a 2. Então ficou fácil, agora está respondido, né? X pode ser 0 ou x pode ser 2. Então a alternativa aí que se encaixa no nosso problema é a alternativa E. Lembrando que lá nos formulários vocês têm que ter um certo cuidado. Eu não coloco lá a numeração, nem muito menos as letras aqui das alternativas, porque o formulário do Google alterna as questões, então a ordem de vocês podem ser diferente, e também alterna as alternativas. Então muito cuidado ao fazer a correção, porque quando você faz a correção, vocês têm que olhar o valor e não a alternativa, que aí vocês conseguem resolver o problema, ok? Vamos agora ao nosso problema de número 2. O que nós temos aqui no problema de número 2? Em um plano cartesiano, foi traçado o segmento PQ, em que as coordenadas P e Q em centímetros são 2 e 1 e A 6 e 7. Nessa ordem, quais são as coordenadas do ponto médio desse segmento? Então, você tem lá um segmento, né, qualquer, determinado por 2 pontos, e aí você quer determinar o ponto médio. Então, você tem um ponto médio aqui. Mas o ponto médio está na metade. E o que acontece? Basta a gente, como foi falado lá na aula, calcular a média aritmética desses 2 pontos, porque ele está na metade. Então você vai conseguir, com certeza, fazer isso de maneira bem fácil. Então, para a coordenada x, você tem o quê? x1 mais x2. E aí, como só são 2 valores, a média entre esses 2 valores, eu vou somar os 2 valores e dividir por 2. E para y, a coordenada do ponto médio de y, você tem y1 mais y2, e aí divide isso por 2. É a média aritmética, porque vai estar na metade. Então, fazendo um de cada vez. Se eu digo que esse é o x1 e esse é o x2, então você vai ter o quê? 2 mais 6 dividido por 2. E aí você tem 8 dividido por 2. E ao dividir, você vai ter 4. Faz-se a mesma coisa para a outra coordenada. Então você tem aqui y1 e aqui você tem y2. E ao fazer a soma para determinar a média,
Você tem 1 mais 7 dividido por 2. E isso vai dar 8 dividido por 2. E isso também vai dar 4. Então, na realidade, o que nós descobrimos aqui? Ó? Se você for ver isso visualmente, você tem um segmento de reta lá. Aí você tem o ponto A. E aí você tem aqui o B. Ponto B. Digamos que esse seja o A e esse seja o B. Aqui você tem essas coordenadas 2 e 1. Ali você tem coordenadas 6 e 7. E aí o ponto médio estará na metade do caminho aqui. Então esse ponto médio será quem? 4 e 4, que é o que a gente acabou de determinar por uma simples média aritmética. Então a resposta correta aqui tem que ser quem? A alternativa B, ou a alternativa que tem esses valores lá no formulário de vocês. Muito tranquilo, né, gente? Essa questão de ponto médio é muito fácil, ok? Então vamos lá a nosso terceiro problema. O que nós tínhamos lá no terceiro problema? Nós tínhamos a seguinte situação. A palavra perímetro vem da combinação de dois elementos gregos. Primeiro, peri, que significa em torno de, e o segundo, metron, que significa medida. O trapézio, cujos vértices têm coordenadas -1, 0, 9, 0, 8, 5 e 1 em 5, então quero saber o perímetro desse trapézio que, desenhado no plano cartesiano, vai ter os vértices com essas coordenadas. Eu coloquei o nosso trapézio aqui já desenhado. Vocês não tinham desenho, vocês tinham que fazer. Então esse é o nosso trapézio, a coordenada -1, 0. Aí você tem coordenadas aqui 9 e 0, coordenadas aqui 8 e 5 e coordenadas 1 e 5. Então esse é o nosso trapézio. E aí eu quero o perímetro, eu tenho que determinar as medidas. Então vamos começar pela base aqui. Ó. Você tem aqui 9, né? E aqui você tem -1. Qual é a distância de 9 a -1? É uma distância bem simples, não precisa nem aplicar lá aquela distância entre os dois pontos. Basta fazer uma subtração. Então, a distância entre 9 e -1 é fazendo a subtração, x2 menos x1. E aí você tem 9 menos quem? Menos 1. Só que menos vezes menos dá mais, e 9 mais 1 vai dar 10. E aí você continua agora. Vamos pegar essa distância desses dois. Ó. Aqui você tem coordenada 8, né? Então vai de 8 até 1. Então basta fazer uma subtração aqui, né? x2 menos x1. Então 8 menos 1, que é um positivo ali. Aí você vai ter 7. Então já começamos a calcular o perímetro. O perímetro é igual a quem? Aqui você tem 7. Aqui você tem 10. E aí você tem 10 mais 7, ok? Mais os outros dois lados que eu não conheço. Então você tem que perímetro é igual a quem? A 17 mais a soma desses dois lados que eu não conheço ainda. Vou colocar aqui esse aqui é A e esse aqui é B. Então mais A e aí mais B. Então você tem aqui mais A, e aí vamos colocar mais B. Só que, olhando aqui na figura, ó, se eu colocar a altura aqui do meu trapézio, vocês vão perceber o que? Aqui nós temos um ângulo reto, e isso é um triângulo retângulo. De -1 a 1, você tem aqui 1, 2 unidades. De 0 até 5, você tem aqui 5 unidades. Então você tem este segmento que você quer descobrir, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo, e 2 e 5 são os catetos. Basta aplicar aí o teorema de Pitágoras. Da mesma forma, eu posso fazer deste lado aqui. Ó. Daqui até aqui, lembrando que aqui é retângulo, você tem uma unidade, e aqui você tem de 0 a 5, 5 unidades. E aí, para calcular esse valor de B aqui, basta aplicar Pitágoras, porque este segmento CB é a hipotenusa. Mas vocês podem ver, não sei se vocês lembram,
que nenhum desses dois triângulos são pitagóricos. Ou seja, né, esse A e esse B não são números racionais, são números irracionais. E todas essas raízes que vocês veem aqui, ó, são números irracionais. Então não tem assim um valor que tem números limitados depois da vírgula. Então são infinitas casas ou infinitos números depois da vírgula e sempre valores diferentes. Então raiz de 29, raiz de 26, raiz de 29, 26, raiz de 26 aqui, ó, 2 raiz de 26, tudo são números aqui irracionais. Então a gente já pode fazer alguns descartes aqui, ó. Aqui não pode ser, não pode, não pode. Eu tenho duas alternativas. Eu tenho a D ou a E. Que aí eu tenho 17 mais dois números irracionais. Como a D você só tem um número irracional, então a alternativa correta é quem? A letra E. Só fazendo a análise. Claro que vocês podem aqui calcular o teorema de Pitágoras sem problema nenhum. Vamos calcular só um para vocês verem que é verdadeiro. Ó. Você tem aqui o A ao quadrado é igual a quem? 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E aí você tem que A ao quadrado é igual a 4 mais 25. Aí você tem o que? A ao quadrado é igual a 29. Então A vai ser quem? A é a raiz quadrada de 29. Só esse por si só eu já consigo resolver o problema. Mas se vocês calcularem esse, você vai ver que B é raiz de 26. E aí resolvido o nosso problema de maneira aí bem simples. Ok, gente? Não é complicado. Dá para fazer, né, de uma maneira bem fácil aí, aplicando o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Vamos ao nosso quarto e último problema. O que nós tínhamos aqui no quarto e último problema? Um carro partiu do ponto L, chegou ao ponto N. Então ele saiu desse ponto aqui, ó, ponto L, e chegou aqui nesse ponto N, passando por M. Então tem que passar por esse ponto. Então eu quero saber essa medida mais essa medida, né? Deslocamento retilíneo. No plano cartesiano a seguir, cujos eixos estão graduados em quilômetros, está representada a trajetória descrita por esse carro. A trajetória percorrida por esse carro de L a N em quilômetros mede, então vai de L a N, mas tem que passar por M. Então já está desenhado no plano cartesiano o trajeto aqui desse veículo. Então posso aqui aplicar, né, a distância de A a B, e aí a raiz quadrada, né, de x2 menos x1 ao quadrado, e aí continua todo aquele processo. Não tem problema não, pode fazer. Mas eu aqui vou aplicar o teorema de Pitágoras, porque eu já estou visualmente vendo todas as medidas que eu preciso. Quando eu pego de L a M, ó, se eu desenhar aqui, ó, o segmento perpendicular a este daqui, ó, você vai ter um triângulo retângulo. Qual é a medida desse lado aqui? É 1. Você tem uma unidade. Daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui você tem 4 unidades. Ok? E eu vou fazer a mesma coisa de M a N. Ó. Se eu pegar esse segmento, né, desenhar perpendicular a esse aqui de baixo, você tem um triângulo retângulo. Daqui você tem 1, 2, 3. Então, 3 unidades. Daqui, 1, 2, 2 unidades. E agora é só aplicar Pitágoras. Vou dizer que esse aqui é o meu segmento A e esse é meu segmento B. Então, fazendo aí o teorema de Pitágoras, deixa eu apagar essa distância aqui, para a gente ter espaço. Então, pelo meu teorema de Pitágoras, você tem que A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado mais aí 4 ao quadrado. A ao quadrado é igual a quê? 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1, mais aí 4 ao quadrado, 16. Então A é a raiz quadrada de quem? De 1 mais 16, que vai dar 17. E aí eu faço a mesma coisa com B. Então você tem B ao quadrado é igual
3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí você tem que b ao quadrado é igual a 9, que é 3 ao quadrado, mais quem? Mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, b é a raiz quadrada da soma desses dois valores. Aí 9 mais 4, 13. Então, você tem que essa distância, vou colocar aqui a distância de L a N passando por M é igual a quem? A raiz quadrada de 17 mais a raiz quadrada de 13. E a alternativa correta vai ser quem, então? É óbvio, né? Que é essa letra D aqui, que no formulário de vocês pode estar em uma outra ordem resolvido o nosso problema. Espero, né, que com essa correção feita de forma detalhada, eu tenha ajudado vocês a resolver aí, os problemas, né, de aprendizado. Mas, como eu falo sempre, vocês podem estar fazendo perguntas no Google Sala de Aula, lá pelos comentários, sem problema nenhum. Eu vou atendendo na medida do possível, ok? Toda semana, lembrando, né, que toda semana eu vou estar fazendo essa correção. Então, para finalizar, gostaria de agradecer a participação de todos, né, nessa correção. E aí façam, gente, façam a correção, para que vocês não tenham problemas lá na prova. Okay? Vocês têm que seguir todo esse processo, estudar, resolver as questões e depois consertar a que vocês não conseguiram fazer e aprofundar os conhecimentos nas que vocês conseguiram. Então não deixem de fazer essa correção. Tranquilo? Obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. E até a nossa próxima correção das nossas APNPs. Tchau, tchau, gente.